Bom dia! Nós estamos aqui. Ele é uma querida, assim, é um docinho de coco. Ela veio falar sobre a importância da presença dos animais na educação do cidadão do mundo, né? Eu costumo falar que ela deveria se formar em psicologia, porque quando ela vem cuidar das minhas filhotas aqui, né? Eu tenho dois cachorrinhos. Quando ela vem cuidar delas, ela costuma cuidar de mim primeiro. Porque eu já ligo chorando, já ligo tensa, minhas cachorras estão com algum problema. Bruna, pelo amor de Deus, me salva. É a Bruna Patrício. Ela é formada pela queridíssima Rural, né, aqui do Rio de Janeiro. É uma faculdade assim que é maravilhosa. Sim. Ela tem especialização em cardiologia veterinária. Ela tem curso de aperfeiçoamento em medicina veterinária preventiva. Isso é, assim, é vital, é fundamental, e ela vai falar um pouquinho para a gente. Ela atua na clínica dela e vai até, né, a casa das pessoas para cuidar dos nossos amados amiguinhos. Então, queria, claro, agradecer pela presença desse docinho de coco para vir aqui falar com a gente sobre os nossos amiguinhos. Bom dia, Bruna. Bom dia! Gostaria de primeiramente agradecer a oportunidade de falar, expor um pouco esse assunto, que eu acho que é um assunto muito relevante, que a gente não tem muita oportunidade de falar, né? E eu estou muito feliz com o trabalho de vocês, um trabalho inovador e muito necessário mesmo, né? Nesses novos tempos, a gente poder conversar sobre coisas que vão realmente ajudar as famílias, a ajudar no desenvolvimento, né, de adultos, crianças, adolescentes. Isso é muito importante, então eu gostaria de parabenizar pelo trabalho de vocês também. Gratidão. Obrigada. Olha, me fala, eu acho que eu nunca te fiz essa pergunta, né? Por que você se tornou veterinária? Isso é uma questão, Eita! é complicado, porque às vezes o adolescente fica assim, nesse dilema muito grande, né? Porque, sei lá, com 17, 18 anos, você precisa entender e escolher o que você vai fazer para o resto da vida. Então, é um negócio complicado. Para você foi fácil? Como é que foi essa escolha? Olha, para mim foi uma escolha fácil, porque eu desde pequena eu sempre gostei de animais em geral, né? Cachorro, gato eu não tinha muito contato, mas sempre ficava de olho nos cachorros do vizinho. Tive um cachorro com 5 anos, um pastor alemão, e sempre fui apaixonada. Queríamos também, adorava cavalo, apesar de ser do Rio de Janeiro, de nunca ter tido contato, né? Mas sempre com aquela ideia, um dia eu vou ter um cavalo, eu vou ter cachorro. Então, assim, foi muito natural, na verdade, né? Então, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu já tinha essa certeza que eu queria ser veterinária, que eu queria cuidar dos animais. E meu pai me influenciou muito também, porque ele gostava muito, né, também. Então, ele que botava pilha em relação aos animais, né? Compra um papagaio. E aí ele era muito jovenzinho, não tinha pena direito, então a gente que teve que cuidar. Então já foi uma experiência assim, cuidar bem bacana, né? Porque aí eu tinha uma idade que dava para fazer isso. E aí a gente teve outra experiência com cachorro também. Então, acho que foi uma coisa bem natural mesmo, assim. Foi uma certeza e eu não mudei, né? Eu fiquei naquela certeza de que eu queria cuidar, né, dos animais e assim fui focando nisso, né, dos estudos até chegar à faculdade. É engraçado que eu sempre ouço, assim, ontem mesmo, por coincidência, eu ouvi uma mãe falar assim: meu filho gosta muito de animais e eu acho que ele seria um ótimo veterinário, só que ele tem pena de cuidar, assim, tipo, você, claro, teve várias oportunidades que não foram muito agradáveis de fazer e tal, de sofrendo e tal. Essa questão aí foi fácil não para você, né, de administrar? Porque você gosta muito, você não quer ver ele sofrer, mas também tem uma dualidade que você salva ele, né? Então.
Para você não teve esse problema, então, né? Na verdade, eu escuto isso até hoje. Muitas pessoas falam assim: ah, eu queria tanto ser veterinária, mas eu tenho pena, eu acho que eu não vou conseguir ver sangue, eu acho que eu não vou conseguir fazer uma cirurgia, eu acho que eu não vou conseguir aplicar uma medicação. Só que dentro da veterinária existem várias áreas de atuação, não é só a clínica, né? Tem a clínica, tem a parte de laboratório, tem a parte de inspeção sanitária, pode trabalhar com animais silvestres também, né? Animais de grande porte, né? Que são os animais de produção, né? Suínos, equinos, bovinos. Então, assim, tem uma área grande assim de atuação, né? Então, às vezes a pessoa que não gosta muito da parte ali clínica, ela vai se direcionando para outra coisa, né? O importante, lógico, que se a pessoa quiser fazer a parte clínica, pelo menos para mim, eu não me sinto. Não é que eu não sinta pena, eu sinto que eu tenho a possibilidade de resolver aquele problema. Então, isso é mais forte dentro de mim. Eu fico com pena se eu não conseguir resolver. Então, eu acabo Exatamente. transformando e focando, né? Canalizando aquilo para a resolução do problema ou para prevenir a doença. Então, para mim, isso é mais importante. E aí eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa que precisar fazer, se precisar fazer uma coisa que seja muito aos olhos das pessoas seja uma coisa assim muito drástica, eu faço, não tem problema, mas a questão é resolver, né? O que importa é o final, é resolver a questão do animal. Então, a pessoa tem que ter isso mesmo, senão fica difícil, é difícil mesmo. A Chiquinha resolveu falar contigo aqui, tá ouvindo, né? Ele botou a Adorei, eu voz. escutei. Ela quer participar. Ela tá dando bom dia para todo mundo aqui. Mas ela é muito tímida, ela não vai aparecer. Bom, Bruna, você falou que nessa questão de que desde a infância você teve contato com vários animais, né, assim, animais diferentes. E aí a gente fica pensando que acho que de um tempo para cá houve um aumento no número de interesse assim por adoção de animais. E aí a gente queria ouvir de você qual é a importância da gente adotar os animais, principalmente aqueles animais que são abandonados, né? Que muitas vezes são aqueles que não quer, ninguém quer, né? Assim, então, é isso. Qual a importância dessa adoção de animais? Assim, eu sou super a favor de adoção, sempre fui, na verdade, né? Desde sempre. Já adotei vários já ao longo da vida. Porque, assim, na verdade, existe um comércio, né, ali em relação às raças. E eu acho que se a pessoa quer ter um animal só para ter a companhia, para poder brincar, para poder interagir, ela pode ter qualquer animal, porque dentre os que estão para adoção existem vários perfis e um com certeza vai se adaptar àquela família, né? E aí, além dessa questão, você vai estar proporcionando uma vida que aquele animalzinho não teve ainda, né? A possibilidade de ter uma boa vida, de ser bem tratado, de ter amor, de ter carinho, né? Quanto mais a gente compra, né, animais de raça, de canil, tudo bem, aqueles animaizinhos, eles não têm culpa daquilo, mas na verdade isso é um comércio, né? Então, assim, são valores às vezes bem altos, né? Dependendo da raça que esteja na moda no momento. E isso acaba estimulando, né, cada vez mais esse comércio, né? Então, eu sou super a favor da adoção, né? A adoção de cão, gato ou de qualquer outro animal que esteja precisando. Porque se o seu objetivo é dar amor e carinho e ter uma companhia, né? Que seja, então, para um animal que nunca teve isso, né? Que não teve essa possibilidade. E aí você poder fazer a diferença na vida dele. E aí, eu acho que é uma questão mais de mentalidade mesmo, assim, das pessoas. Sempre que alguém entra em contato comigo ou está numa consulta, ou qualquer coisa, e fala sobre, eu gostaria de ter mais um animalzinho, eu sempre falo da adoção, sempre. E a adoção com responsabilidade, obviamente, né? Sim.
exatamente sobre essa responsabilidade que é a nossa próxima pergunta, né? Adotando, enfim, como você optar, né, por ter um bichinho, ou comprando, enfim. Quais são os cuidados básicos que nós precisamos ter com eles? Essa responsabilidade aí, quais são? Eu acho que primeiramente, quando você vai adquirir, né, um animalzinho para sua vida, para sua família, não importa, você primeiro tem que se planejar para isso, tá? Porque às vezes quando a gente age por impulso, a gente acaba cometendo alguns erros, né? Então, é bom que haja um planejamento, por quê? Porque o pet, o animalzinho, ele precisa de uma estrutura, a pessoa precisa saber sobre o momento da vida que aquele pet está vivendo, o que vai acontecer naquele momento, se é um pet filhote, se é um pet adulto, se é um idosinho, o que esperar dessa fase da vida, né? E também tem que haver uma compatibilidade de perfil, tá? Então, assim, não adianta você escolher um pet só porque você gosta daquele pet, porque você acha ele bonito, né? Você tem que entender qual que é a energia daquele animal, se ele vai ser, vai ter uma energia que seja a mesma do lar, a mesma dos outros integrantes da família. Porque muitas vezes a gente vê acontecer bastante isso, né? A pessoa adota um cachorrinho porque gosta da raça, porque acha bonito, e depois percebe que não tem nada a ver com o estilo de vida da casa, das pessoas, e aí acaba virando uma situação crítica, né? Em que muitas vezes a pessoa quer se desfazer do animal, que é aí que não tem a responsabilidade, né? Aí que entra a responsabilidade, né? Então, a partir do momento que você é responsável por uma vida, você não pode se desfazer dela, né? Você tem que proporcionar o que for melhor para ela, então por isso que tem que ter esse planejamento, tá? Então, isso é o início de tudo. E aí, a partir do momento que você, né, pesquisou, você viu a energia, viu o estilo de vida da família, o que vocês buscam, né, dentro do comportamento de um pet, aí sim você fazer toda a parte mais relacionada à parte médica, né? Como se fosse um bebê que está entrando ali na vida da família, mesmo que seja adulto. Então, colocar todas as vacinas em dia, proporcionar boa alimentação, né? Alimentação de qualidade, parte de medicamentos, né? Que a gente sempre fala que o básico tem que ser feito, que é a parte de vermifugação intestinal, controle de pulga e carrapato, e mais algumas outras coisas, né? Que a gente fala que é a parte de prevenção, né? De doenças. E aí sim, e também a questão que é muito importante, que muitas pessoas às vezes não pensam, que é justamente você proporcionar uma atividade bacana para aquele pet, de acordo com a característica dele. Então, por exemplo, um labrador. Todo mundo sabe que um labrador é um cachorro super brincalhão, que gosta muito de nadar, que gosta muito de correr, que faz muita bagunça. Então, não adianta você ter um labrador e não querer interagir com ele, né? Ele vai ficar frustrado, ele vai desenvolver doenças psicossomáticas, né? Às vezes excesso de lambedura nas patas, começa a destruir a casa toda. Por quê? Porque ele não está tendo o que ele precisa, o que é necessário para ele, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado e tudo isso tem que ser pesado na hora que a gente vai fazer a decisão, a gente vai planejar e colocar um pet na nossa vida, porque afinal de contas, dependendo do pet, né? Se for um pet assim, cão, você vai ter ali pelo menos uns 10 anos, né, de convivência, gato às vezes mais, 20 anos, 15 anos, se for um cavalo, às vezes até 30 anos, se for uma tartaruga, a gente sabe que tartaruga vai longe, né, jabuti e tartaruga, né, vivem pra caramba, então, né, você já vai ter que pensar ali que você vai ter que ter essa responsabilidade durante aquele período. Inclusive na coabitação também, né? No caso, você colocar também, você vai ter dois pets diferentes. E é você entender também como é que na natureza eles se comportam, e você provavelmente pode não poder juntá-los, né?
Eu estava pensando em Sim, colocar até sim. Tem que um. ter uma sincronia, né? Sim, eu pensei até uma vez as meninas estavam falando sobre o cágado, né? Que é tipo a tartaruga, não sei. Você aproveita e me explica. Sim. E aí eu fui pesquisar e vi que estava na cadeia alimentar dos cachorros. Aí eu, imagina, eu trago um pet para cá para ver ali a cadeia alimentar sendo exposta para os meus filhos. Ia ser um desastre, né? Então a gente tem que ficar atento realmente a esse planeta, né? E tem uma coisa agora que você falou que me fez lembrar um ponto muito, muito importante. Tem animais que eles vivem bem sozinhos, só com a companhia dos humanos, mas tem animal que não fica bem só com a companhia do humano, que ele tem uma necessidade de andar em bando, de ter o grupo dele, né? Então, isso também tem que ser respeitado, né? Por isso que a gente pega muitos animais que hoje em dia, normalmente, a pessoa quer ter um animalzinho só, né? E aí, dependendo da raça, né? Dependendo do animal, eles acabam sofrendo. Por quê? Porque o humano não é companhia, né? O humano não vai conseguir 24 horas fazer companhia para aquele pet. O humano não vai conseguir, por mais que ele se esforce, ele vai ter que ter a vida dele, ele vai ter o horário de trabalho, ele vai ter o horário que ele vai no mercado, que ele vai sair com os amigos, que ele não vai estar junto com o pet. E nesses momentos o pet sofre muito. Então, às vezes, como terapia, né, a gente acaba indicando, que a gente fala que é 2 melhor que 1, né? A gente indica realmente que a pessoa adquira um outro pet, não precisa ser da mesma espécie, pode ser de outra espécie, se a pessoa achar que vai combinar, se o animal já tiver demonstrado uma certa afeição por outro tipo de espécie, não precisa ser a mesma espécie, e normalmente dá certo. Normalmente resolve tudo. Tudo fica, né, todas as doenças, né, todos os problemas comportamentais se resolvem só com o fato dele ter uma interação com outro animal, como na natureza, né? Porque na natureza a maioria não vive sozinho. Então, isso é um ponto muito importante. Me veio à cabeça logo aqueles miudinhos, né? Tem algum exemplo de algum que realmente tenha que viver, pelo menos no casal, assim, que seja comum, né, nas pessoas adotarem? Qual seria o exemplo? O A hamster, maioria talvez? dos cachorros é mais fácil. É mais fácil falar as exceções, porque a maioria dos cães preferem viver em grupo, né? Na sua Sim. matilha, vamos dizer assim, tá? A maioria prefere. Então, tem algumas exceções que ficam bem sozinhos, né? O Shih Tzu é um exemplo, né, de uma raça canina que fica até ali, assim, um horário de trabalho, ele fica bem sozinho, tá? Ele também não pode ficar o dia todo sozinho, mas ele fica por um período, ele fica bem sozinho. Aquele Lulu da Pomerânia, o Spitz, que parece uma raposinha pequenininha, bem pequenininha, assim, né? Também fica bem sozinho, né? Às vezes não se dá bem tanto com outros animais, mas a maioria gosta da companhia de outros, né? A maioria gosta da companhia de outros animais. O Pitbull, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade também em ter uma companhia, mas isso é uma questão mais de adaptação. Quando ele é acostumado desde filhote com outros, aí ele fica bem também, entendeu? Então, e entre os gatos, eles gostam de estar em companhia, né? Os gatos, eles gostam de ter ali um grupinho, né? Ali de interagirem, mesmo que não seja uma coisa física, né? Mas eles gostam da coisa do território, sabe? De ir lá e ver que o território dele está seguro e que mesmo que tenham outros ali por perto, ele vai estar meio que dominando, né? Então é uma interação indireta, na verdade, né? Mas é bem importante para eles, para os felinos. A minha ideia aqui com as minhas foi realmente colocar uma para fazer companhia à outra, mas não deu certo. Mas é por conta do instinto, né? Aí tem um outro lado também. São duas fêmeas e aí uma quer dominar o Isso. território e outra também. Coisas que, né, a gente não, na nossa ignorância humana, a gente não consegue compreender. Vai, Lívia. Na verdade, no seu caso aí, é exatamente
o caso que acontece na natureza, né? Eles têm que estabelecer a liderança. E aí, na natureza, a liderança é estabelecida através da briga, né? Alguém tem que ser o líder e alguém tem que ser submisso. Se ninguém quiser ser submisso, vão brigar até alguém, né, se render. Mas a gente não vai fazer, não vai ficar olhando as duas brigando e não vai fazer nada. Então, a gente sempre interrompe a briga e aquilo não fica resolvido, não se resolve nunca, porque a gente não vai deixar elas ficarem brigando, né? Não. Mas é o que acontece na natureza, né? Só quando a Bruna resolveu virar psicóloga, psiquiatra. Bom, e aí, falando em relação a essa questão do cuidado com os animais, quando a gente ensina para a criança que ela deve cuidar dos animais e respeitar, né, as particularidades de cada um, de que forma que você acha que isso vai contribuir para a formação cidadã, assim, da criança, né, do ser em si? Eu acho que contribui muito, muito, assim, dos meus anos de experiência, né, como veterinária e da minha experiência pessoal mesmo, né, a convivência, né, com os animais contribui de uma maneira muito positiva, né, é difícil alguma contribuição negativa, no geral, uma contribuição muito positiva, né, porque os animais, eles despertam sentimentos que às vezes a pessoa nem sabia que ela tinha aquele sentimento. Às vezes é uma pessoa, você já de repente já pensaram a respeito, às vezes é uma pessoa que é uma pessoa fechada, uma pessoa fria, né? Uma pessoa assim que até não tem muita bondade, vamos dizer assim, no coração, mas que gosta de um animal. Aí com o animal se derrete, aí com o animal é outra pessoa, às vezes não tem uma interação tão boa com as pessoas, mas tem com o animal. Então, assim, eu acho que o propósito dos animais, dessa interação, né, dos animais com as pessoas, é justamente a gente conseguir colocar para fora o melhor que a gente tem, né? É como se fosse um treinamento. E no caso das crianças, já tem muitos estudos comprovando isso, né? A gente vê na prática, mas já tem muitos estudos mostrando realmente essa contribuição, né, da interação, né? Principalmente assim, quando é bem criancinha, né? A gente sabe que tem essa questão motora, né? O nenenzinho, ele fica olhando o animalzinho, eu já vi isso muito em casa de cliente. O nenenzinho, assim, olhando muito para o animal, assim, muito entusiasmado, e aí começa a querer fazer coisas que o animal faz, assim, né? Ter um comportamento um pouco de repetição. Uhum. E isso acaba estimulando, né, a parte neuromotora, né, as conexões mesmo entre os neurônios, né, para poder estimular. Às vezes a criança ainda não começou a andar, aí vê o cachorrinho passando, aí vê o gatinho passando, aí ele quer ir, aí aquilo acaba estimulando, né, naquele momento. Então, lógico que uma coisa que precisa ser mencionado é que quando é uma criança muito pequenininha, né, muito jovenzinha, isso tem que ser supervisionado, né? A gente não vai poder deixar a criança, né, um neném, por exemplo, ali, 2, 3 anos, num contato direto com o animalinho, porque às vezes eles também não têm noção, né? Às vezes puxa o rabinho, às vezes aperta demais, né? Puxa a orelha, e os animais, né, eles vão querer se defender, às vezes nem fazem por maldade, mas vão querer se defender, pode machucar. E até animal que às vezes é muito bruto mesmo, né? E acaba machucando o nenenzinho. Então tem que ser supervisionado. Mas que essa interação é muito rica, né? Até na gestação também, né? Tem alguns estudos falando sobre essa importância na gestação, da interação com os animais, por conta de uma bactéria, né? Que tem no intestino, que nenéns, bebês que tiveram contato, que tiveram desde a gestação contato com animais, né? Apesar de não ter um contato direto, eles têm mais dessa bactéria e isso diminui o risco de obesidade infantil. Então, já tem muitos estudos bacanas falando a respeito, né, dessas partes, assim, em relação à saúde mesmo, né? E isso vai refletindo também na adolescência, crianças mais velhas começam a aprender a ter responsabilidade, né? Porque o interessante é que os pais ou os tutores, enfim,
possam fazer com que essa interação não seja só uma coisa assim, como se fosse mais um brinquedo para a criança, né? Que eles entendam que ali é um ser vivo, que precisa ser cuidado, que também tem sentimentos, que a criança não pode fazer o que quiser com ele, igual um brinquedo, se quebrar, jogar fora, que não é assim. Que ele tem um horário para dormir, que ele tem um horário para comer, que ele tem que passear, tem as necessidades dele, né? A criança aprende a respeitar e também ser respeitado, né? Porque a gente também não vai permitir que o pet faça o que quiser com a criança. Então, isso cria uma noção de sociedade muito bacana, né? Principalmente nessa questão do respeito, que eu acho muito importante. E incutir mesmo, né? Essas regras da vida, vamos dizer assim, né? Assim como a criança tem que tomar banho, o pet tem que tomar banho, assim como, né, tem que fazer as vacinas, o pet também tem que fazer, e aí isso vai criando essa noção mesmo, né, de empatia, né, de você entender o outro através, né, de uma coisa bem lúdica, que é o contato com os animais. Ah, maravilhoso, amei. Vou aproveitar e já perguntar sobre a sua experiência. Você deu aula de equitação, não é isso? E aí queria que você falasse como é que foi Isso. essa experiência aí. Então, quando eu dei aula de equitação, eu dei aula por 4 anos no Aras, aqui em Niterói. E antes de dar aula no Aras, eu também dava umas aulas particulares na universidade para umas crianças, né? Porque me viam montando, né? E aí queriam muito, aí eu acabava dando aula para elas, assim, de uma maneira menos formal. Mas, assim, tenho muitas histórias em relação à equitação, porque as mães me falavam muita coisa, né? Da diferença, né? De comportamento, né? Quando a criança gostava realmente, né? Que normalmente a criança, eu sempre falava, tinham alguns pais, não eram muitos, que queriam forçar uma situação, né? Porque eles gostavam e queriam que os filhos também andassem, mas não era a maioria. Esses que os pais forçavam nunca dava certo. Eu já falava logo, olha, não adianta. Tá? A criança tem que gostar, mas a maioria gostava. E aí a gente via, assim, muito interessante como que as crianças mudavam, né? Tiveram casos, assim, muito, muito emblemáticos para mim. Ainda na época da faculdade, né? Que eu já estava dando algumas aulas. Era um menino, ele estava saindo da infância, entrando na pré-adolescência. E ele era criado pela avó, e ele tinha uma rebeldia muito grande dentro dele, né? Ele era muito rebelde, ele não queria mais estudar, ele se comportava muito mal com a avó, ele estava muito num período muito complicado. E aí ele começou a demonstrar interesse pelos cavalos, a avó adquiriu um cavalo para ele, e a partir do momento que a gente começou a acompanhar, né, ele junto com o cavalo, tudo mudou. Por quê? Porque ele tinha uma responsabilidade, que era, ele não podia só andar a cavalo, ele tinha que dar comida para o cavalo, ele tinha que dar banho no cavalo, ele tinha que cuidar do cavalo, né? E além da questão da montaria, porque na montaria existe um exercício físico grande, né? A gente fica cansado depois que a gente monta, então drena a energia, e a energia do cavalo acaba te influenciando também, né? Era um cavalo muito tranquilo. Então, ele realmente mudou muito, ficou bem mais tranquilo, a avó dele ficou super feliz, né? E aí ele ficou um tempão com o cavalo, cuidando, andando, fazendo as coisas que ele gostava, e foi uma interação muito bacana. Na época já do Aras, também tiveram alguns casos parecidos. Eu tenho um ex-aluno que ele, hoje em dia, né, ele também tinha dificuldade mais escolar, né? Então, como ele começou a gostar muito de cavalos, eu comecei a dar aula para ele foi se apaixonando mais ainda. E eu lembro perfeitamente que a mãe dele falava assim, Bruna, agora
ele é outro menino. Por quê? Porque ele sabe que ele só vai andar a cavalo no fim de semana, ele só vai vir fazer a aula se ele estudar bem durante a semana, se ele fizer as atividades que ele tem que fazer em casa. E aí ele fazia tudo para poder ir para a aula no sábado. Dedicação total. Tirava boas notas. E aí, como recompensa do esforço dele, a mãe comprou um cavalo para ele depois. E hoje em dia, eu sigo ele no Instagram, é muito bacana, porque ele participa de competição, de marcha, né? Ele tá super, né, já um adolescente, né? E super responsável, né, com a questão do cavalo também. Então foi uma história assim que eu achei linda, assim, e que toda vez que ele ia para aula, ela falava: "Ai, Bruna, ele tá muito melhor agora. Meu Deus, como que ele tá diferente". Então, assim, tem muita história bacana. Se deixar, eu fico contando um monte aqui, mas assim, foram 2 casos que realmente me chamaram muita atenção, assim, que foi realmente muito muito gratificante e não por mim, né, mas de ver que teve essa interação tão linda, né, entre eles e os cavalos. Sim. Inclusive, existem pesquisas também voltadas para que eu conheça, né, com cavalos mesmo, né, são terapias que as pessoas fazem essa prática com crianças com necessidades específicas, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que, se são só com cavalos mesmo, né? Como é que funciona isso? Então, existe a ecoterapia, tá? Que é uma terapia feita com cavalos, tá? A ecoterapia é muito voltada para crianças com necessidades especiais, né? Crianças com deficiências neuromotoras, né? Crianças até com autismo também, que tem essa dificuldade de socialização. E aí, essa é uma metodologia, né? Então, essa metodologia foi criada, por quê? Porque a partir do momento em que a criança, né, ela está em cima do cavalo, primeiro ela tem que, no caso das crianças que têm problemas ou deficiências neuromotoras, elas precisam acompanhar o andar do cavalo, e aí aquilo tem que ser um corpo único, né? Ela e o cavalo tem que ser um só. Porque se o cavalo andar e ela não acompanhar com o corpo, ela cai. Se o cavalo fizer uma curva e ela não acompanhar com o corpo, ela vai se desequilibrar também. Então, é uma maneira muito gostosa, né, de se fazer como se fosse uma fisioterapia mesmo, né? Então, nessa questão neuromotora, normalmente, dependendo do caso, muitas crianças apresentam progressos muito significativos, né? E lógico, né? Sempre tem um acompanhamento de fisioterapeuta, né? Que aí vai fazendo os exercícios em cima, e dependendo da limitação da criança, vai avançando ou não, né? E também quando é um caso, assim, por exemplo, de autismo, né? Que aí a questão não é nem tanto neuromotora, né? É mais uma questão de socialização, às vezes uma criança muito introvertida também, então ela consegue, né, com esse contato com o cavalo, ela consegue se soar um pouco mais, falar um pouco mais as palavras, né? Ela se sente assim num mundo um pouco diferente, né? Em que ela não é assim obrigada, como na escola, a ter que falar determinadas palavras, ela fica ali um pouquinho mais solta. Então, é muito, assim, é bem rico. Eu não trabalhei com ecoterapia, né? Porque tem uma formação para trabalhar com ecoterapia. Mas eu atendi, sim, algumas crianças que tinham realmente algumas necessidades especiais. E era um trabalho que eu fazia intuitivamente diferente, né? Eu não conseguia, assim, explicar muito a parte dos comandos, né? De rédea, de perna, né? Eu ia vendo o que no caso, não era nem uma criança, já era uma adolescente, mas ela gostava muito. Então, a gente conseguia ensinar algumas coisas para ela e o pai ficava muito contente que ela tinha interesse, e era uma coisa que ela interessava em fazer e se esmerava para fazer, né? Então, foi bastante tempo de convivência com ela e foi muito bacana.
assim, a gente viu que realmente era um momento que ela se soltava mais, né? E ela ficava muito feliz. Aí eu ensinava a cuidar mesmo, né? Acho que ao cavalo, ela gostava, né? De ficar ali em contato pelo, né?